A Gabi estuda yoga continuamente e apresenta um estilo único no ensino, na forma como ensina o yoga. É especializada na aplicação do yoga na área da saúde mental. A Gabi foi presidente da União Europeia de Yoga por 6 anos, o máximo que é possível, e está neste momento a fazer a transição para a nova direção. A FPI admira bastante o trabalho da Gabi à frente da União Europeia de Yoga. Luísa, queres apresentar agora a François? Luísa, estás sem som. Ok, obrigada. Eu dizia então que é um prazer para mim apresentar o François Laurent, que é atualmente o vice-presidente da União Europeia de Yoga. Lembrar também que esta organização foi fundada em 1971 pelo Gerard Blitz e André Van Liesbeth e é composta por 22 federações nacionais de yoga que representam diferentes países europeus, incluindo a Federação Portuguesa de Yoga. Ela constitui uma plataforma de investigação de todos os aspectos de yoga e dos valores inerentes. Estabelece os padrões em termos de formação, os referenciais de formação de professores de yoga, salvaguardando a tradição do yoga na Europa. E defende o princípio de unidade na diversidade e congratula-se, portanto, com todas as organizações que partilhem interesses semelhantes. O François Laurent é uma pessoa que eu pessoalmente admiro bastante. Ele nasceu em França em 1941, fez a sua primeira viagem à Índia em 1973 e fez esta viagem por terra. Isso mostra um pouco do seu lado irreverente, que é delicioso. O François Laurent seguiu os ensinamentos de Krishnamurti até aos anos 80 e é um discípulo de Desi Kachar, que segue desde 1968. Ele fundou, com outros igualmente discípulos de Desi Kachar, a Associação Internacional de Vini Yoga e também o Instituto Francês de Yoga. É mentor em Psicologia Espiritual, diplomado pelo programa Richard Moss. Tem 2 filhos e 3 netos e é atualmente casado com Jocelyn. Thank you both for being here, and we are looking forward and very enthusiastic about listening to you. Thank you. Thank you. Thank you both. It is really an honor to have you here. And Gabi, as soon as you are ready, you can go ahead. Is it possible to share my screen to show a PowerPoint presentation? Yes, sir. Joana, podes ajudar-nos a partilhar o ecrã? Neste momento já pode. Thank you. Yes. Thank you very much. So I'm just going to do this, and is this the right button? Is that okay? Can you all see that? Yes, yes. Perfect. Thank you very much. I just think it adds something to the presentation. I'd like to start by thanking in particular Joanna, Luisa, and the Portuguese Yoga Federation for inviting us to speak to you today. Eu gostaria de agradecer à Joana, à Luísa e à Federação Portuguesa de Yoga por me terem convidado para falar convosco hoje. And I'd also in particular like to thank Catherine Loger. She's the delegate from France. Também gostaria em particular de agradecer à Catherine Loger, que é uma delegada de França. And Dagmar Blight from Slovakia for their contribution to this presentation. E ao Dagmar Blight da Eslováquia pelas suas contribuições nesta apresentação. I'm indebted to you all. Thank you. Estou em dívida para com todos vós. Muito obrigada. My name is Gabi Gillison. I was the EUI president for the last 6 years. O meu nome é Gabi Gillison. Eu era a presidente da União Europeia de Yoga durante os últimos 6 anos.
I qualified as a yoga teacher in 1995 with the Irish Yoga Association. Formei-me como professora de yoga em 1995, através da Associação de Yoga Irlandesa. And I'm also a tutor on their teacher training courses since 1997. E também sou professora nos cursos de professores de yoga da associação desde 1997. I'd like to start my presentation just by defining some important terms. Eu gostaria de começar a minha apresentação por definir algumas palavras, alguns termos importantes. So ethics are the moral principles that govern a person's behavior. And Então- particularly I'm looking here at the yoga practitioner. Ok? Então a ética são os princípios morais que governam o comportamento de uma pessoa e aqui neste ponto a Gabi está-se a falar, a mencionar, a dirigir ao praticante de yoga. Or the moral principles that govern an activity. So here again, I'm using teaching yoga. Ou os princípios morais que são utilizados numa atividade. E aqui estou-me a referir ao ensino do yoga. So ethics is the branch of knowledge that deals with moral principles, the science of a behavior that's appropriate or not. Então, a ética é o ramo do conhecimento que lida com os princípios morais, a ciência do comportamento, que lida com aquilo que é apropriado ou não é apropriado no comportamento. Morals are the standards of behavior, principles of right or wrong, but again, I prefer appropriate or inappropriate. Moral são os princípios de comportamento que têm a ver com aquilo que está certo ou errado, mas a Gabi prefere aquilo que é apropriado ou não apropriado. And finally, ethos. The word ethics comes from the Greek word ethos. E por fim, ethos. A palavra ética vem da palavra grega ethos. The guiding beliefs or characteristic spirit of a community is manifested in its attitudes and aspirations. So I'm looking at the EUI here in particular. Que são, isto é os princípios que governam ou o espírito que caracteriza uma cultura ou uma comunidade, como depois serão manifestados através das suas atitudes e aspirações. E aqui a Gabi está-se a referir em particular à União Europeia de Yoga. So my presentation will be looking at three aspects. Então, na minha apresentação vou estar a ver três aspectos. Starting with the yamas and niyamas, the personal code of conduct. Começando pelos yamas e niyamas, o código de conduta pessoal. I'll then be looking at the ethos and ethics of the European Union of Yoga, so the community code of conduct. Depois vamos ver o ethos e os princípios éticos da União Europeia de Yoga. Então, o código de conduta ao nível da comunidade. And finally, I'll be looking at the EUI Ethical Committee, so how we safeguard the codes of conduct. E por fim vamos ver o Comitê de Ética da União Europeia de Yoga que salvaguarda este código de conduta. Vamos ver como é que a União Europeia faz isto. So I'm going to start with the yamas and niyamas, the personal codes of conduct. Então vou começar pelo yama e niyamas, o código de conduta pessoal. So the principles of yamas and niyamas come from the Vedas and they appear in many yogic texts.
Os princípios dos yamas e niyamas vêm dos Vedas e aparecem em muitos textos yógicos. And they're mentioned in many of the yoga texts, as I said, for example, the Upanishads and the Hatha Yoga Pradipika. Como disse, são mencionados em muitos textos do yoga, como por exemplo os Upanishads e o Hatha Yoga Pradipika. So in Patanjali's Yoga Sutras, they describe the how to liberate from false identification of the seer with the seen. Então, os Sutras de Patanjali descrevem como nos libertamos da falsa identificação com aquele que vê através daquele que é visto. And that liberation or kaivalya can be achieved when this false identification ceases. E essa libertação, ou kaivalya, pode ser atingido quando essa falsa identificação para. The yamas and niyamas are the core that coordinate the 8 limbs of yoga. Os yamas e niyamas são a base que coordenam os 8 ramos do yoga. We know that all the 8 limbs need to work together and they're equally as important as each other. Sabemos que todos os 8 ramos têm que funcionar em conjunto e são igualmente importantes. They're not independent of a conscious practice. Não são independentes de uma prática consciente. And even though I suppose we find that many people come to yoga through the asana first, the yamas and niyamas are equally important. E embora nós saibamos que muitas pessoas vêm para o yoga através do asana, os yamas e niyamas são igualmente importantes. So the yamas deal with our relationship to the world around us, to the world we live in. Então os yamas lidam com a nossa relação com o mundo, com o mundo à nossa volta, com o mundo onde nós vivemos. They bring stability to our lives and describe what we need to avoid to retain our sanity. Eles trazem estabilidade à nossa vida e descrevem aquilo que nós temos que evitar para que possamos manter a nossa sanidade mental. So how we position ourselves in our greater community or society. Então tem a ver com a forma como nós nos posicionamos na nossa sociedade ou na nossa comunidade. And even though I'm sure that you are all familiar with these principles, and that's why I'm not going to describe each one in detail, I'm not going to explore each one in detail. E embora eu saiba que vocês devem estar todos familiarizados com estes princípios, e é por isso que não vou listar, nem mencionar, nem descrever em detalhe. It is my opinion that rather than being externally enforced rules or regulations or laws, é a minha opinião que, em vez de serem regras ou regulamentos que são impostas do exterior, they concern themselves rather with the way in which we, as practitioners, see the world, how we position ourselves in the world, as I said before. Elas estão mais preocupadas com a forma como nós vemos o mundo, como nós, como praticantes de yoga, nos posicionamos no mundo. So our worldview or our cosmology is the reason why we choose to adhere to these principles. Então, a nossa visão sobre o mundo, a nossa cosmologia, peço desculpa, é a razão pela qual nós escolhemos aderir a estes princípios. So if I believe that everything around me is part of an essential unifying force, then why would I, sorry. No, sorry, go on. Then why would I do harm to anything? Então, se eu acreditar que tudo à minha volta faz parte de uma força essencial, una, então por que é que eu faria mal a qualquer coisa, seja o que for?
So to do harm, whether in thought, word, or deed, to anything or anyone else means I harm myself. Então, fazer mal, seja em pensamento, seja em palavra ou ato, a qualquer coisa ou a qualquer pessoa, significa que eu estou a fazer mal a mim mesmo. So it can be seen that himsa or violence Então podemos ver que himsa, ou violência, comes from an existential fear, a fear of our being mortal rather than immortal. vem de um medo existencial, um medo de ser mortais em vez de imortais. And that's what the texts largely discuss as well. E isso também é o que os textos, em grande parte, também discutem, também falam. And any action, however peaceful, done egotistically, apart from the world, independent of the world, is still violent. E qualquer ação feita, mesmo que seja pacífica, quando é feita de um modo egoísta, a partir de uma posição egoísta, continua a ser violenta. So universal truth, restraint from consuming and indulgence. Então, a verdade universal, a restrição de consumir, a indulgência. And a single-minded focus on the purpose of the practice of yoga. E um foco no propósito da prática de yoga. Are inextricably linked to how we see the world. Estão inextricavelmente ligados à forma como nós vemos o mundo. When our senses are open and we live mainly in the external gross world, quando os nossos sentidos estão abertos e nós vivemos principalmente no mundo físico, externo, we're consumed and we move away from the purpose of the practice of yoga. Somos consumidos e afastamo-nos do propósito da prática de yoga. So similarly, the niyamas, our relationship to ourselves, então, da mesma forma, os niyamas, da nossa relação connosco mesmos, they strengthen our own personal progress on the spiritual path. Fortalecem o nosso progresso pessoal no caminho espiritual. And they give us direction and fuel or energy enough to continue the work that we have chosen to undertake. E eles dão-nos energia ou direção ou energia suficiente para continuar o trabalho que escolhemos fazer. So in Sutra 1.1, the Atha Yoga Anushasanam, it's like, now we have chosen to undertake this practice. Então no Sutra 1.1, Hatha Yoga Anushasanam, nós dizemos agora nós escolhemos fazer a prática do yoga. I also forgot to mention that the worldview or cosmology of Patanjali's Yoga Sutras are the Samkhya philosophy. Eu também me esqueci de mencionar que a cosmologia do Patanjali vem do Samkhya, da cosmologia do Samkhya. So I'd like to move on now to the ethos and ethical principles of the European Union of Yoga, this community code of conduct. Então agora gostava de falar sobre a ética e os princípios éticos da União Europeia de Yoga, este acordo entre esta comunidade. So the yamas and niyamas are also the basis for this agreed code of conduct, the ethos of the EUI. Então os yamas e os niyamas também são a base deste código de conduta com o qual todos estão de acordo e etos da União Europeia de Yoga. And all the documents that I'll be quoting from are either available on the EUI website or from your
Federation delegates, your representatives. E todos os documentos sobre os quais ou de onde eu vou falar estão disponíveis no site da União Europeia de Yoga ou então através da Federação Portuguesa de Yoga, o vosso representativo aqui em Portugal. So again, I'm going to divide this part of my presentation into three. Então, mais uma vez, eu vou dividir esta parte da minha apresentação em três. Firstly, students in training to become yoga teachers. Primeiro, os estudantes que estão a ser treinados para serem professores de yoga. The yoga teacher, the conduct of the yoga teacher. O código de conduta do professor de yoga. And the conduct of the EUI delegates. E o código de conduta dos delegados da União Europeia de Yoga. So I'll start with the training. Então vou começar pelo o training, os cursos. In the mission statement, the EUI is described as a forum for European yoga federations to share yogic values. Na missão da União Europeia de Yoga tem como missão ser um fórum de federações europeias de yoga que partilham valores baseados na estrutura da União Europeia de Yoga e do YTTP. Yeah, so based on the framework of the EUI YTTP, this is the European Union of Yoga's Yoga Teacher Training Program, in accordance with the classical texts of the yoga tradition. Ok, então dentro da estrutura da União Europeia, do YTTP, que é o curso de professores de yoga, de training para professores de yoga da União Europeia, que está de acordo com os textos clássicos da tradição do yoga. So also based on the Yoga Sutras of Patanjali, as well as contemporary values, and it advocates the principle of unity in diversity. Também está ligado aos Yoga Sutras de Patanjali e também a valores contemporâneos que advogam o princípio da unidade em diversidade. Many federations represent some or many schools of different yoga traditions, but all accept the EUI Code of Conduct. Muitas federações representam algumas ou muitas escolas de diferentes tradições de yoga, mas todas elas aceitam o Código de Conduta da União Europeia de Yoga. Many federations and schools also have their own, and I will share the IYA one with you in a moment. Muitas federações também têm a sua próprio código de conduta e daqui a bocado já vou mostrar-vos um deles. So all federations have agreed educational values based on a minimum training of 500 hours over 4 years. Então todas as federações concordaram nos valores educacionais baseados num mínimo de 500 horas de treino que se estendem durante 4 anos. And this provides many opportunities for students to apply the personal code of conduct in their lives, both on and off the mat, which is so important. E isto providencia muitas oportunidades para os estudantes aplicarem o código de conduta pessoal nas suas próprias vidas, tanto no tapete como fora do tapete, que é muito importante. The EUI YTTP enables students to develop the knowledge, skills, and attitudes necessary to become effective teachers of yoga. O treino de professores da União Europeia de Yoga providencia aos alunos faz com que eles consigam desenvolver o seu conhecimento, as suas atitudes que são necessárias para se tornarem professores de yoga eficazes. They must have the ability to convey the yoga methods in a way that will help them understand the true essence of yoga.
devem ter a capacidade de transmitir os métodos de yoga de uma forma que os seus alunos entendam a verdadeira essência do yoga. Increase their well-being and provide the necessary elements for spiritual growth. Que aumentem o seu bem-estar e que lhes dê os elementos necessários para um crescimento espiritual. The yoga in the EUY is non-religious, non-competitive, and aims to develop human potential to its fullest capacity. O yoga na União Europeia de Yoga não é religioso, é não competitivo e tem como objetivo desenvolver o ser humano até à sua plenitude, até à sua capacidade plena. I'll move on to the conduct of the yoga teacher. Agora vou falar sobre o código de conduta do professor de yoga. And this is an example of the Irish Yoga Association's Teachers Code of Ethics, just an example. E este é um exemplo do Código de Ética da Associação de Yoga Irlandesa. É apenas um exemplo. So once the personal code of conduct has been developed through training and the student qualifies as a teacher of yoga, então, assim que o Código Pessoal de Conduta já foi desenvolvido durante o curso de yoga e o estudante se torna professor de yoga, an obligation of compliance is required to uphold the highest ideals of offering professional services with trust and responsibility. O professor é obrigado, ou seja, um cumprimento é exigido para manter os ideais mais elevados quando se oferece serviços profissionais com responsabilidade e confiança. The yoga teacher has an obligation to behave professionally in all situations. O professor de yoga tem uma obrigação de se comportar profissionalmente em todas as situações. And the code is binding for all members of the EUY. E este código é aplicável a todos os membros da União Europeia de Yoga. I'm not going to give you the full list of them because I'm very aware that Francois needs time to speak as well. Eu não vos vou dar a lista toda porque eu tenho muita consciência que o François também necessita de tempo para falar. But just to name a few. Mas só para vos dar alguns. To respect all students and their abilities. Para respeitar todos os estudantes e as suas capacidades. Not to abuse their authority, and this includes all forms of exploitation. Não abusar a sua autoridade, e isto inclui todo o tipo de exploração. To be conscious of their professional relationships and responsibilities to their students. Estarem conscientes das suas relações profissionais e responsabilidades para com os seus alunos. To ensure the safety of their students in what and also in where they teach. Assegurar a segurança dos seus estudantes, dos seus alunos, naquilo que eles ensinam e onde eles ensinam. To increase awareness and develop independence in their students. Aumentar o conhecimento e desenvolver a independência nos seus alunos. To respect confidentiality. Respeitar a confidencialidade. To maintain their personal and professional development. Manter o seu desenvolvimento pessoal e profissional. And only to teach what they have experienced and have expertise in. E apenas ensinar aquilo que já experienciaram e que sabem bem. As yoga is a deeply transformative practice, devido ao facto do yoga ser uma prática altamente transformadora, and since the student has undergone this process, e como o estudante já passou por este processo, the teacher always stays conscious of the responsibility, sacredness and privilege
o professor está sempre consciente da responsabilidade, sacralidade e privilégio that comes with being a teacher of yoga. que vem com ser professor de yoga. So the third point was the conduct of EUI delegates. Então, o terceiro ponto era a conduta dos delegados da União Europeia de Yoga. And in the Charter of Commitment, delegates agree to uphold values that we've already discussed. E no código, não é bem código, mas sim, o código de compromisso, os delegados concordam com manter os valores que nós já falamos. To bring the yoga values to life by practicing the yamas and niyamas off the mat. E trazendo os valores do yoga para a nossa vida, para a vida, praticando os yamas e os niyamas fora do tapete. Again, I'm not going to mention all of them, but just a few. Também não vou mencioná-los todos, mas apenas alguns. Delegates agree to be open to all yoga traditions, to learn from each other and to share and exchange knowledge. Os delegados concordam com ser abertos a todas as tradições de yoga, aprender uns com os outros e partilhar informação. Delegates agree to be respectful in meetings, in their activities, and in their communications. Os delegados concordam com ter respeito para com os outros nas reuniões, nas suas atividades e nas suas comunicações. Delegates endeavour to find the best solution to deal with conflicts that may arise. Os delegados tentam sempre encontrar as melhores soluções para lidar com conflitos que possam surgir. Delegates strive for transparency, honesty, and to be loyal to the essence of yoga. Os delegados lutam pela transparência, a honestidade e a lealdade à essência do yoga. Delegates work amicably and with commitment and collaboration in their teams. Os delegados trabalham amigavelmente e com compromisso e colaboração nas suas equipas. And delegates will refrain from making false or malicious statements about each other. E os delegados não farão impedir-se-ão a eles mesmos, não é? De dizer coisas más acerca uns dos outros. I hope I have shown that the values we develop as yoga practitioners, and as stated in Patanjali's Yoga Sutras, eu espero ter mostrado que os valores que nós desenvolvemos como praticantes de yoga, tal como eles estão escritos nos Yoga Sutras de Patanjali, the yamas and niyamas transform the way we behave and relate to each other and to ourselves. Os yamas e niyamas transformam a maneira como comportamos e como nós nos relacionamos com os outros e com nós mesmos. They in turn influence and affect the way we teach. Eles também influenciam e afetam a forma como nós ensinamos, remaining vitally important in our relationships with our students. sendo sempre muito importante nas relações que nós temos com os nossos estudantes, alunos. And in the EUI, as an organization that represents yoga federations across Europe, E na União Europeia de Yoga, como uma organização que representa as federações de yoga na Europa, não é? these principles are what unify and create a common platform. Estes princípios são aqueles que unificam e que criam uma plataforma comum. This will be the final part of my presentation, the EUI Ethical Committee, Safeguarding the Code of Conduct. Esta será a última parte da minha apresentação sobre a Comissão Ética da União Europeia de Yoga, que salvaguarda o Código de Conduta.
So to help emphasize and reinforce the importance placed on the codes of personal, professional and community conduct, então, para ajudar no ênfase, em manter o ênfase e dar mais força à importância que nós damos aos códigos pessoais e profissionais de conduta, the EUI has set up an ethical committee to address professional ethics in terms of governance, responsibility and transparency. A União Europeia de Yoga criou uma comissão de ética que lida com a ética profissional em termos de governança, responsabilidade e transparência. To guarantee conformity to current laws and regulations and to deal with any ethical questions faced by our members. Que garanta o cumprimento das leis dos regulamentos e que lide com qualquer questão ética com a qual os seus membros possam ser confrontados. In the contemporary yoga community, it has become necessary to have structures in place na comunidade contemporânea do yoga, tornou-se necessário criar estruturas to deal with complaints raised in reaction to unethical or offensive behavior, para lidar com reclamações que tenham a ver com comportamentos não éticos ou ofensivos, either by the EUI itself, its federations, No, go. The EUI itself, its federations, the delegates, or the teacher trainers, or the recognized yoga schools. E este comportamento ofensivo pode ser pela União Europeia ela mesma, pelas suas federações, os delegados ou os professores dos professores que são reconhecidos pela União Europeia de Yoga, pelas escolas da União Europeia de Yoga. When a complaint is made, the moral principles first have to be considered. Quando uma reclamação é feita, primeiro têm que ser considerados os princípios morais. Then they need to be examined from all angles before acting in an appropriate way. Depois eles têm que ser analisados de todas as direções antes de haver uma ação de uma forma adequada, apropriada. And in particular to each case, to each complaint. E isto é uma ação particular e específica para cada caso. The procedures of the ethical committee have been drawn up to ensure that all issues, os procedimentos da Comissão de Ética foram feitos para assegurar que todos os temas or complaints can be dealt with in a fair, satisfactory and ethical manner. Todas as reclamações vão ser lidadas de uma forma profissional e de uma forma justa. In accordance with the agreed codes of conduct. De acordo com os códigos de conduta com os quais todos concordam. So I'd like to thank you all for listening to me. I think I'm going to let Francois speak first before we take any questions. Então eu gostaria de agradecer-vos a todos por me terem ouvido e vou dar a palavra ao François antes de me poderem fazer perguntas a mim. Thank you. Thank you. Obrigada. Thank you, Gabby. Obrigada, Gabi. I'm going to speak slowly because I am not so fluent in English. Eu vou falar lentamente porque eu não sou tão fluente em inglês. And I'm going to give a more personal point of view.
E eu vou-vos dar uma visão mais pessoal, as a yoga teacher, como professor de yoga, but more so as a yoga student. mas também como um estudante de yoga. I wonder whether a code of ethics coming from ethos, coming from beliefs, Eu pergunto-me se um código de conduta vindo de ethos, vindo de crenças, can really help us to grow pode na realidade ajudar-nos a crescer. I understand the need for a society to protect its members, Eu entendo a necessidade que a sociedade tem de proteger os seus membros against people who behave in a way that is destructive, contra indivíduos ou pessoas que se comportam de uma forma que é destrutiva. probably because they have been maimed themselves during their youth or some other time, Provavelmente porque eles também sofreram algum mal quando eram novos ou durante outra fase da vida, ou noutra altura. but this kind of ethics, which I call social ethics, Mas este tipo de ética, ao qual eu chamo ética social, is purely for the concern of the continuity of a given human society, é apenas um cuidado para é apenas um cuidado para a continuidade de uma sociedade humana. or of a human group like the EUY or the yoga teachers all around the world, Ou para um grupo como a União Europeia de Yoga, ou para os professores de yoga por todo o mundo. so I understand very well that, but I believe there is another kind of ethics, Então eu entendo isso muito bem, mas eu acredito que há outro tipo de ética, which I don't know how to name. Maybe I could call it universal ethics, que eu não sei que nome lhe hei de chamar, talvez possa chamar ética universal, or beyond human capacity ethics. ou ética para além da capacidade humana. And I think this is the kind of presentation that Patanjali does when he speaks of Ashtanga Yoga. E penso que este é o tipo de apresentação que o Patanjali faz quando ele fala da Ashtanga Yoga. Actually, it's not only my own point of view, because my teacher, Deshikacha, told me one day nem é só o meu ponto de vista, porque um dia o meu professor Desikachar disse-me that the way Patanjali describes the 8 angas, que the 8 members, que a forma como o Patanjali descreve os 8 angas, os 8 membros, member is not the right word in English, the 8 limbs of yoga. Os 8 ramos do yoga. Is a description of a human being that has reached the actual aim of yoga, which is freedom and deep knowledge about whom that person is. É uma descrição de um ser humano que já atingiu um grande conhecimento sobre si, sobre tapas. Not even correctly said this, because it's not a person that reaches the higher state. It is the person that disappears in order to the higher state to come into existence. Isto até nem está correto, porque é sobre uma pessoa que desaparece para que o estado mais elevado possa vir à existência, possa existir. So when we see the way Patanjali defines each of the yamas, each of the niyamas, então nós vemos a forma como o Patanjali descreve cada yama, cada niyama. Or what is the asana when it is described as Tirasukham? Ou o que é asana quando ele descreve Tirasukham? Or the way he says about breath, that it has
to become very, very long and subtle. Ou a forma como ele fala da respiração, que tem que se tornar muito comprida e subtil. Not to speak about the last three members, Dharana, Dhyana, and Samadhi. Já para não falar dos últimos três angas, Dharana, Dhyana, Samadhi. We realize that it is a very special human being only that can reach these peaks of behavior. Damos-nos conta que é apenas um ser humano muito especial pode atingir estes picos de consciência. So to me, it seems that it is more like a picture of what can be achieved, but it's not a model that one has to follow. Então parece-me que é mais um quadro daquilo que pode ser atingido, mas não é um modelo que nós podemos, que nós temos que seguir. If you have tried Se já tentaram, to follow some rules, se já tentaram seguir algumas regras, you can only follow through constraint. apenas conseguem seguir através de constrangimento. Trying to make silent the instincts and conditioning. Sorry, I missed the last bit. Yes, you can, through constraint, you have to make your instincts and your conditioning, you have to try to master your conditioning and your instinct. Através do constrangimento, tentamos domar os instintos e os nossos instintos e o comportamento. Doing so, you don't understand them really. E ao fazer isto, na verdade, não entendemos. Especially because doing so, you separate yourself from these conditionings and instincts. E não o fazemos porque ao fazê-lo separamos-nos deste condicionamento e dos instintos. So you don't see that actually it is the reality of your being at that moment. Então não vemos que é a realidade do nosso ser naquele momento. And then you are doing violence to yourself. E aí estamos a ser violentos para connosco mesmos. And this is not what Patanjali suggests. He says we have to follow the 8 limbs of yoga. E isto não é o que o Patanjali sugere. Ele diz que nós temos que seguir os oito ramos do yoga. To develop what he calls in Sanskrit viveka, a highest form of intelligence. Para desenvolver aquilo que ele chama em sânscrito viveka, a forma mais elevada de inteligência. And like somebody I like very much said, the way you start will condition where you go. E como disse uma pessoa que eu gosto muito, a forma como se começa vai condicionar aonde vão. If you follow blindly rules, Se seguem as regras ou a ética cegamente, you are going to end your path blind. Vão acabar o vosso caminho cegos. So you have to be intelligent on each step of your journey in yoga. Então, têm que ser inteligentes em cada passo do yoga. To be intelligent means not to have preconceived ideas. Ser inteligente significa não ter ideias pré-concebidas. Even if these ideas have been carried along in humanity for centuries. Mesmo se estas ideias façam parte da humanidade há séculos. To understand something, you have to look at it.
para entender algo, têm que olhar para isso. without any preconceived ideas, without any limit within. Sem qualquer ideia pré-concebida, sem qualquer limite interno. Because if you don't look at it with a new and fresh mind, Porque se não olham para a coisa com uma mente nova e fresca, you build up the personality. I didn't hear because of the network now. Could you repeat? You build up the personality, your own personality, Constroem a vossa própria personalidade, while the idea is that you have to get beyond the personality. enquanto que a ideia é que nós temos que ir para além da personalidade. You become a good disciple or student of yoga, Tornam-se uns bons discípulos ou estudantes de yoga, but you remain forever in the prison of the personality. mas ficam para sempre na prisão da personalidade. So I think we have to understand that socially we have to respect a code of conduct, obviously. Então, eu acho que socialmente nós temos, eu entendo que socialmente nós temos que seguir um código de conduta, obviamente, For the safety of students and for the safety of ourselves in society. para a segurança dos alunos e para a nossa segurança na sociedade. But we have to do it in such a way Mas temos que fazê-lo de uma forma that we look really deeply within ourselves what is happening, que olhamos muito profundo em nós sobre o que é que está a acontecer, without fear for any kind of feeling that appears within our own being. sem ter medo de qualquer sentimento que possa surgir do nosso interior, do nosso ser. I think the great difference between Indian culture and Western culture in the way it has been created through the Greeks and Christianity Eu acho que a grande diferença entre a sociedade do Oeste e a ocidental, criada pelos gregos e pelo cristianismo, is that in Hinduism you can see always both aspects of reality. é que no hinduísmo podemos sempre ver os dois aspectos da realidade. The capacity to love, the beauty, the compassion, A capacidade de amar, a beleza, a compaixão, but also the cruelty, the destruction, the what Jung called the shade. I don't know if it is or the shadow rather in English. Da destruição, ou aquilo que o Jung chamou o lado sombra. And as Jung pointed out, if you try to see only the light and you neglect the shadow, E tal como o Jung mostrou, se tentamos apenas ver a luz e negligenciamos o lado sombra, the shadow will take over at one moment or the other. o lado sombra vai se sobrepor de um momento para o outro. So, as a student of yoga, I want to keep my eyes wide open. Então, como estudante de yoga, eu quero manter os meus olhos bem abertos, without any judgment or comparison, sem qualquer julgamento ou comparação, to see the reality as it is. para ver a realidade tal como ela é. Without any pessimistic or optimistic bias.
sem qualquer, sem ser muito otimista ou muito pessimista, sem cair para um lado ou para o outro, ser neutro. Because it is the only way porque é a única maneira that we can come to what is most essential, que nós podemos chegar àquilo que é mais essencial, which is self-knowledge. que é o autoconhecimento. And by that I include knowing the tricks of the mind. E com isto eu incluo conhecer os truques da mente, as well as the nature of pure consciousness. Yeah. As well as the nature of assim pure como a consciousness. natureza assim como a natureza da consciência pura. Thank you. And thank you for Obrigada. the translation. Obrigada. I don't know, I think Gabby said something, but I don't remember what she said when she ended. Eu acho que a Gabi disse alguma coisa, mas eu não sei o que é que foi quando ela entrou. I just said that maybe some of the participants had some questions, Francois, Right. that maybe you or myself would like to take up. So if there is time left. Se tiverem perguntas e se houver tempo, podem fazer perguntas. Are there any questions? Há algumas perguntas? Let me see. Temos uma pergunta, Alexandra, mas Diz-me lá, o que ela... portanto, o Manuel pergunta se as denúncias de escolas ou professores de yoga se referem apenas a escolas dentro da União Europeia ou de qualquer outra. Okay. So we have somebody that is asking whether when there is something, a complaint directed at a teacher or at a school, does it refer to only schools that are within the European Yoga Union, or does or can it apply to any other school that's not within the union? Gabby, Francois, do you want to take that? I think you are better. I'm not sure, to be honest. I mean, I suppose the code of conduct is agreed by EUI federations and schools. So I'm sorry. I think it would be preposterous for the EUI to put our nose into the affairs of schools or federations that do not belong to the EUI. On which authority could we do that? Yeah, a Gabi diz que pensa que é só para as escolas que estão dentro do Código de Conduta da União Europeia de Yoga, e depois o François disse que acha que seria assim um bocado fora, seria a União Europeia de Yoga estar a impor o seu Código de Conduta em escolas que não são membros da União Europeia de Yoga. But I suppose that person has some problem with some school and would like to take action about it. Absolutely. Ele está a dizer que supõe que a pessoa que fez essa questão tem alguma reclamação em relação a alguma escola e que gostava de fazer alguma coisa sobre isso. Yeah.
Eu se calhar interrompia, porque caíram aqui várias perguntas, mas infelizmente não temos tempo disponível para responder a todas as questões de momento. Mas eu se calhar sugeria aos participantes que queiram fazer alguma questão, que remetam para o e-mail da Federação Portuguesa de Yoga, tá bem? Eu vou colocar aqui o contacto e nós podemos encaminhar para a Gabi ou o François e eles poderão depois responder, tá bem? Yeah. The Portuguese Yoga Federation secretary is just saying that because we are running out of time, she's suggesting that people send in their questions to the federation, and then if both of you agree, then she can forward you their questions via email. Is this No problem at all. Yeah, that's fine. Yeah. Okay, pode ser. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Bye. You are both a source of light for us. Thank you. Thank you, and an inspiration. Bye bye. Bye, Gabby. Bye, Francois. Thank you and enjoy the rest of your conference. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye. Thank you. Bye. Bye.